Ao longo da história, versões do ataque de bandeira falsa, em inglês false flag, foram usadas com sucesso por governos a fim de direcionar a força do povo para qualquer fim que os chamados poderes constituídos possam estar buscando. Às vezes, esse fim pode ser a guerra ou pode ser a redução das liberdades civis domésticas e dos direitos humanos básicos. Em outros, é uma agenda econômica em curso. Na verdade, as bandeiras falsas são elas mesmas, capazes de assumir uma ampla variedade de formas, nacionais ou estrangeiras, pequenas ou grandes, econômicas ou políticas, e muitas outras designações que muitas vezes podem se confundir. Cada um pode servir a um propósito específico, e cada um pode ser ajustado e adaptado para esse propósito específico conforme as condições sociais exigirem. Por exemplo, o ataque com armas químicas que ocorreu dentro da Síria em agosto de 2013 serve como um exemplo de uma bandeira falsa estrangeira projetada para agitar o fervor americano pela guerra na plataforma de responsabilidade de proteger, semelhante ao Golfo de Tonkin. Internamente falando, os Estados Unidos, uma bandeira falsa em grande escala, como o 11 de setembro, pode ser usada para obter um apoio público massivo para a guerra e uma disposição popular de renunciar às liberdades civis, procedimentos constitucionais e direitos constitucionais humanos. Falsas bandeiras econômicas podem assumir a forma de paralisações do governo ou inadimplências do governo, projetadas para criar uma demanda por austeridade ou outras soluções pró-Wall Street. Por último, falsas bandeiras domésticas em menor escala, como o Sandhook ou Aurora, frequentemente envolvem a implementação de medidas de controle de armas ou um estado policial maior. Existem, é claro, muitas versões diferentes de ataque de bandeira falsa e nenhuma se encaixa em uma classificação bem elaborada. Além do termo generalizado bandeira falsa, false flag em inglês, como afirmado acima, anteriormente, algumas bandeiras falsas podem de fato abranger um elemento de cada uma das diferentes versões listadas anteriormente, tanto em termos de metodologia quanto de propósito. Com isso em mente, também é verdade que, embora ataques maciços de false flag sejam sempre uma possibilidade, têm sido as false flag em pequena escala, que vêm na forma de atiradores, na maioria das vezes do tipo atirador solitário, que têm sido usados de forma mais eficaz pela classe dominante e seus veículos porta-voz nos últimos anos. Embora a escala dos ataques tenha diminuído, sua frequência aumentou rapidamente. No entanto, devido a uma crescente mídia alternativa, competente e comunidade de pesquisadores, à medida que os ataques de false flag são lançados, uma saraivada de desconstruções das narrativas oficiais está sendo fornecida. Enquanto muitas críticas à versão oficial dos eventos são incrivelmente incríveis, beirando a paranoia e a impossibilidade, existem veículos e pesquisadores capazes de expor a false flag pelo que ela é. Com efeito, por esta razão que a false flag, bandeira falsa, tem sofrido graves retrocessos em termos da sua eficácia e das razões pelas quais continua a sofrer. Como o ataque de bandeira falsa é projetado para instilar medo, pânico e uma resposta guiada do público em geral, é importante desconstruir a narrativa desse ataque à medida que é apresentada. No entanto, não podemos simplesmente ser consumidos pela tentativa de expor e desconstruir cada ataque de bandeira falsa que surge em nosso caminho. Não podemos ignorar as questões maiores, as batalhas que podem ser vencidas e as demandas que devemos fazer simplesmente para expor toda e qualquer bandeira falsa. Não podemos ignorar o incêndio florestal para extinguir a ocasional sarça ardente. Afinal, a falsa bandeira é apenas o sintoma da doença. Por esse motivo, é importante permitir que o público em geral reconheça o evento de bandeira falsa quando ele ocorrer, tornando o ataque neutro e não simplesmente os elementos questionáveis de uma bandeira falsa em particular, que logo será ultrapassada por uma nova. A seguir, vou citar uma lista dos elementos mais comuns de um ataque de bandeira falsa, que deve ser examinado imediatamente no caso de um incidente que puxe o coração e as emoções do público em geral. 1. Evento de alto perfil. A primeira pergunta a ser feita seria: este é um incidente de alto perfil? A resposta, é claro, é bastante óbvia. Se um ataque ocorre no complexo do World Trade Center, fazendo com que os prédios explodam e desabem,
ou se ocorre na Casa Branca ou no Pentágono, é claramente de grande visibilidade. Assim, a localização pode ser levada em consideração. Em outras circunstâncias, no entanto, o próprio ato pode ser o fator principal, como no caso da escola elementar Sandy Hook, um local sem importância nacional, mas um ato horrível que virou notícia nacional mesmo assim. O fator mais importante, é claro, é a atenção da mídia, independentemente do local ou do ato. Se a mídia pegar a história e transmiti-la simultaneamente em todos os canais principais, o incidente pode ser considerado um evento de alto perfil. 2. Mudança de histórias. Em círculos de pesquisa informados, é bem sabido que as informações que saem logo após o evento geralmente são as mais confiáveis. Isso não é para descartar a existência de confusão relacionada a relatos de pânico vindos de testemunhas oculares e semelhantes. No entanto, as informações que saem no início ainda não foram submetidas à revisão de cima para baixo da mídia, que inevitavelmente ocorrerá conforme a história se torna moldada para se ajustar à narrativa empurrada pelos indivíduos que dirigiram o ataque dos níveis superiores, ou pelo menos tenha conexões com aqueles que são capazes de controlar a maneira como os diversos meios de comunicação relatam o evento. Por exemplo, em tempos de ataques com bandeira falsa, os relatórios iniciais podem apontar para 5 homens armados. Pouco depois, os relatórios podem mencionar apenas 2, apenas algumas horas após o ataque. No entanto, todas as referências a mais de um atirador são removidas inteiramente, restando apenas a história do atirador solitário. Caramba, para vocês verem como os caras são cabulosos. Qualquer outra menção a atiradores adicionais após esse ponto é ridicularizada como, adivinha? Teoria da conspiração. Você tá de sacanagem, mano. Você tá de brincadeira. Como sempre, é taxado como teoria da conspiração, beleza, né? Então, 3. Simultâneos. Às vezes, uma operação de bandeira falsa pode ser identificada pela execução de exercícios pouco antes ou durante o ataque real. Muitas vezes, esses exercícios envolvem a sequência real de eventos que ocorrem durante o ataque na vida real. Esses exercícios estiveram presentes em bandeiras falsas em grande escala, como o 11 de setembro, bem como em ataques em menor escala, como o tiroteio Aurora. Por exemplo, como Webster Tarpley documenta em seu livro 9/11, 9/11, Synthetic Terror, Made in USA, pelo menos 46 exercícios estavam em andamento nos meses que antecederam o 11 de setembro e na manhã do ataque. Esses 46 exercícios foram todos diretamente relacionados aos eventos que ocorreram em 11 de setembro, de uma forma ou de outra. Da mesma forma, os atentados de 7 de julho em Londres estavam executando simulações exatamente do mesmo cenário, que ocorriam exatamente nos mesmos horários e locais. Embora um motivo possa ter precedência sobre o outro, dependendo da natureza e do propósito dos exercícios de operação, eles são usados por operadores de bandeira falsa por pelo menos 2 motivos. Um desses objetivos é a criação de confusão intencional, se o exercício estiver ocorrendo durante o ataque real. O outro aspecto mais eficaz, no entanto, é usar a furadeira como uma capa para planejar o ataque ou até mesmo entrar em ação na hora de lançar o evento. Ainda mais, dá aos indivíduos que estão envolvidos no planejamento do evento um elemento de cobertura, especialmente com a estrutura de comando e a base de necessidade de saber restritas das agências militares de inteligência. Se um oficial militar leal ou agente de inteligência tropeçar no planejamento do ataque, esse indivíduo sempre pode ser informado de que o que ele testemunhou nada mais é do que o planejamento de um exercício de treinamento. Essa negação continua até a ativação real da broca. Após a conclusão do ataque de bandeira falsa, a teoria da coincidência é usada para explicar os resultados trágicos. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.